E o momento mais perigoso para o Bitcoin e para as criptomoedas está se aproximando, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar nesse vídeo a análise gráfica do Bitcoin, que não está se mexendo muito hoje, mas tem eventos importantíssimos prestes a acontecer e que podem fazer o mercado ficar bastante caótico. Também vou atualizar a análise de eventos macroeconômicos. Hoje não tivemos muita coisa relevante, mas amanhã, a partir de amanhã, a gente vai começar a ter eventos aí que podem mexer bastante com os mercados americanos. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, ver se a gente tem alguma novidade naqueles indicadores que a gente sempre está avaliando e atualizar também a análise aí de algumas das altcoins, falar de uma operação que eu aí estou iniciando em uma altcoin. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque quando surgem notícias importantes, eu posto lá e lá o Telegram já manda de uma vez só para vocês, tá? Então não deixem de acompanhar por lá também. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal, ver o que está acontecendo hoje aqui com o Bitcoin. Bitcoin caindo aí um pouco hoje, né, em torno de um pouco por cento, tá? Não é uma queda muito expressiva, muito relevante, que está mudando aí muita coisa do ponto de vista gráfico. Ontem eu falei com vocês que o Bitcoin poderia estar fazendo ali um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 15 minutos, né? Mas como eu disse, pessoal, não estava passando muita confiança, tá? O volume de negociação ele tinha que crescer ao longo da figura e ele era diminuindo, né? A gente via que nitidamente o volume diminuindo, tá? Então não estava aquela coisa assim muito confiável não, tá? E agora, pessoal, estou esperando aqui para ver se o Bitcoin forma algum padrão gráfico aí, tá? Eu, sinceramente, acho que quem abrir posição no Bitcoin agora, em que não tem nenhum padrão gráfico definido, ele está em uma região de suporte, pode acabar tomando um stop de graça aí, tá? O que eu acho é quem fez posição vendida, assim como eu fiz nos últimos dias, no Bitcoin e agora está no lucro, deve descer o stop para o preço de entrada, fazer uma parcial para segurar aí, segurar o lucro, tá? Guardar o lucro e não acabar perdendo aí dinheiro, tá? Então a gente tem que ver aqui também a situação além do Bitcoin, né? A gente tem que ver o que está acontecendo aqui no gráfico do mercado americano. Tá? O mercado americano hoje está parado, hoje, né? O Bitcoin também está parado, está tudo parado, sem nenhum padrão gráfico. Hoje a gente teve uns dados macroeconômicos importantes. O dado de venda de casas novas de maio veio abaixo da expectativa, tá? A expectativa era 636 mil novas casas vendidas, veio 619, né? Isso aqui mostra que o setor imobiliário dos Estados Unidos está desacelerando. E a gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos, o setor imobiliário ele é onde a maioria das pessoas guardam riqueza, tá? Tem uma boa parte do patrimônio do americano ele está no setor imobiliário. Então, o setor imobiliário enfraquecendo é sinal de que a economia dos Estados Unidos também está perdendo um pouco de tração, que ela está se enfraquecendo. No caso, esse dado de maio, então, mostra que em maio a economia dos Estados Unidos aí deu uma desaquecida, principalmente no setor imobiliário, principalmente relativo à venda de casas novas, que é o que gera mais emprego, né? Porque as casas novas precisam ser construídas e isso aí acaba demandando mão de obra, que acaba gerando renda, que esse dinheiro circula na economia e dependendo da intensidade que ele circula, ele pode gerar inflação, tá? Então, esse dado aqui, ele veio teoricamente bom para os mercados hoje, mas o mercado não está se mexendo muito, né? E amanhã, pessoal, a gente tem um dado aí que é importante, tá? A gente tem revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, né? Você pode estar se perguntando, mas como assim, Tainan? Como assim todo mês tem uma revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, né? Pois é, pessoal, essa revisão aqui é a terceira, tá? Para quem não sabe como funciona lá nos Estados Unidos, o instituto, eu não lembro o nome agora do instituto que divulga esse dado aqui de revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, tá? Mas ele faz 3 revisões, né? A primeira ali no mês seguinte, após divulgar o PIB, a estimativa de PIB, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos do primeiro trimestre. No segundo mês, com mais dados, eles fazem uma outra revisão daquele mesmo dado de PIB, dá para ver se ele foi calculado certo, para ver se ele mudou. E aí divulgam isso para o mercado, isso foi feito no mês passado. E no terceiro mês eles fazem uma outra revisão do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, tá? Então são 3 revisões, a terceira ela é a última, tá? Então essa é a última revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, ela é um dado considerado mais completo e por isso o dado que vai ser divulgado amanhã, dia 27 de junho,
ele é mais importante do que as revisões do PIB do primeiro trimestre dos meses anteriores, porque ela é mais completa, ela tem mais dados, tá? Então, esse dado de amanhã ele é relativamente importante, o mercado tem que ficar atento também no deflator do PIB, tá? O mercado sempre está de olho nisso para ter uma noção de como foi a inflação naquele período, não é uma foto do passado, não é uma previsão para o futuro da inflação, mas a gente tem que lembrar que no primeiro trimestre também a gente teve inflação, principalmente no CPI, surpreendendo para cima nos Estados Unidos, tá? Então amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter divulgação de um dado que é muito relevante para a gente ter uma noção de se a economia dos Estados Unidos se acelerou ou não, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, a gente tem uma estimativa aí de 1,3%, tá? Se a economia dos Estados Unidos crescer mais do que 1,3%, é sinal de que a gente pode ter uma situação aí um pouco ruim para o mercado, né? Porque se a economia dos Estados Unidos cresce mais, é sinal de que o Fed pode se preocupar ali em levar a inflação para a meta, que é 2% ao ano, e se ele faz isso, ele pode derrubar ativos de risco como bitcoins e criptomoedas, porque ele é forçado a manter os juros altos, tá? Já se esse dado vier igual a 1,3 ou abaixo desses 1,3 que são esperados pelo mercado, por incrível que pareça, pode ser bom, tá? Eu sei que pode parecer contraditório isso, né? A economia indo mal pode ser uma coisa boa, tá? Mas a economia indo mal sinaliza para os mercados que que o Fed pode começar, talvez vai ter que começar a cortar juros logo, porque a economia dos Estados Unidos está desacelerando, tá? As revisões estão mostrando que o PIB não cresceu tanto quanto se imaginava antes. Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí amanhã, tá? Às 9h30 também a gente vai ter pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Esse dado a gente tem toda semana, né? Um dado importante também, tá? Mas para mim, pessoal, sexta-feira tende a ser um dia caótico nos mercados, tá? Amanhã a gente pode ter, inclusive, investidores se desfazendo de posições, tá? Isso aqui para mim é o mais preocupante. O gráfico do Bitcoin não está com nenhum padrão muito claro indicando onde ele está indo, mas quando a gente olha aqui o dado os dados de sexta-feira, os eventos que vão ocorrer na sexta-feira, a gente entende que amanhã alguns investidores podem se desfazer de suas posições aí, tanto no mercado americano quanto no mercado de criptomoedas. Por quê? Primeiro, pessoal, sexta-feira é o dia que vai ser divulgado o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para tomar a decisão se ele vai cortar juros, se ele vai subir juros, se ele vai deixar os juros parados por mais tempo, que seria muito ruim, tá? Os juros parados nesse patamar poderia derrubar o Bitcoin e as criptomoedas. E se a gente tiver um dado de inflação pior do que o esperado, o mercado pode reagir mal, tá? Se ele vier mais que 0,1 no mês de maio, é um sinal ruim. Agora, se ela não crescer, tá? Ou se ela vier igual ao esperado ou abaixo do esperado, é um sinal bom, tá? O mercado está se preparando para esse dado aqui vir conforme as expectativas, né? Isso porque muito dos inputs que são usados para calcular o PCI, o núcleo do índice de preço PCI, são os inputs os mesmos do PPI, aquele outro indicador que a gente comentou agora há pouco, que na última leitura mostrou uma deflação, tá? Então o mercado está um pouco animado com isso daqui, mas ao mesmo tempo, pessoal, sexta-feira no mercado de criptomoedas a gente vai ter um grande vencimento de opções. Se eu não me engano, no mercado americano a gente vai ter algum vencimento de opções também, porque a gente está no final de um trimestre e no final de um semestre, tá? Essa agora é a última sexta-feira do semestre. A gente vai ter o vencimento de 10 bilhões de dólares em opções de Bitcoin e Ethereum na corretora Deribit, tá? E isso normalmente gera volatilidade nos mercados. Geralmente esses vencimentos aí, os maiores, ocorrem nos finais dos trimestres, né? Mês de março, junho, setembro, dezembro, tá? E sexta-feira vai ser o dia, meus amigos. Sexta-feira, então, a gente vai ter dado de inflação às 9h30 da manhã. Esse dado normalmente gera muita volatilidade. Volatilidade não quer dizer que o mercado vai necessariamente subir ou cair, mas que o mercado vai ficar louco ali durante o dia. Ele pode subir, cair, fazer tudo no mesmo dia. A gente tem esse vencimento de 10 bilhões de dólares em opções de Bitcoin e Ethereum, que também aumenta bastante a volatilidade, e possivelmente a gente tem vencimento de contratos futuros e opções em outros mercados também, nas bolsas americanas, tá? Então assim, sexta-feira, meus amigos, tende a ser um dia daqueles, tá? Tende a ser um dia extremamente agitado e perigoso para pessoas que estão se posicionando no mercado. Por isso que muitos investidores aí um pouco mais conservadores ou traders podem se desfazer de posições aí amanhã, tá? Então, a gente pode ter pessoas antecipando esses eventos da quinta-feira
e fechando ou abrindo posições aí, isso também já tende a gerar alguma volatilidade amanhã. Hoje, nessa quarta-feira, o mercado estava parado, não aconteceu nada, mas fiquem de olho porque a partir de amanhã o bicho pode pegar no mercado. A gente também não pode deixar de olhar aqui para os indicadores de futures, né? Indo aqui para o TRDR, pessoal, o que eu vejo aqui, tá? Eu vejo aqui o long short rate em 2,6, tá? Então a gente está com muito mais pessoas apostando que o mercado vai subir do que ele vai cair. E normalmente quando a gente tem mais pessoas apostando que ele vai subir, o que as baleias fazem? Jogam o mercado para baixo para tomar o dinheiro dessas pessoas que estão apostando que vai subir, tá? Jogam contra essas pessoas. Só que o Open Interest está diminuindo aí ao longo do dia, né? A gente não está tendo muitas pessoas abrindo posições hoje, tá? Então, pelo contrário, né? As posições estão sendo fechadas aí ao longo do dia, que talvez indique aí uma preparação para os eventos de sexta-feira, mas a gente tem que ficar de olho aqui no que vai acontecer com o long short ratio quando o Open Interest subir, tá? Então a gente está aqui atento nisso daí. A gente também não pode deixar de olhar aqui para o Liquidation Reach Map da High Block, e o Liquidation Reach Map da High Block ele está em divergência com o TRDR, pessoal. Olha que bagunça que está o mercado, tá? Deixa eu ver o gráfico não tem nenhum padrão, tá na região de suporte, mas também tá com uma carinha meio de queda, tá uma coisa assim que a gente olha o gráfico, não consegue chegar a uma conclusão muito fácil, tá? Aqui no TRDR a situação, ela já é, aqui na High Block, me desculpem, tá? Nesse indicador que eu tô mostrando, já é o contrário, tá? Mostra um monte de liquidez acima, então a gente tem aqui sinais de alta divergindo da High Block, né? Então assim, o mercado ele tá com vários sinais aí bem inconclusivos, tá? Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, tem bastante liquidez até a região ali dos $67.300, tá? Ali uma região mais próxima com bastante liquidez é os 63.400. Então o Bitcoin poderia voltar ali para pegar essa liquidez desse pessoal que está apostando na queda também. Então vejam como tá difícil o mercado, tá? Vários sinais divergentes. Aí, eu geralmente não gosto de operar o Bitcoin quando a gente tem sinais assim, divergentes e não tem nenhum padrão gráfico, tá? Eu gosto de operar mais quando eu vejo algum padrão gráfico, porque aí eu consigo projetar meus alvos, saber onde que eu vou fazer minhas mudanças na operação, né? Fica tudo mais claro de movimentar, fica tudo mais automático, né? E a gente também não pode deixar de falar aqui da Ethereum, pessoal, das principais moedas. A Ethereum, para mim, segue naquela mesma situação, rompeu para baixo um triângulo descendente, o alvo da Ethereum tá ali na região dos $3.130, tá? Para mim, a Ethereum ainda tem espaço para cair mais nos próximos dias. BNB, a Binance Coin, a mesma coisa, tá? Também rompeu um triângulo descendente para baixo. É engraçado que a maioria das altcoins fizeram triângulos descendentes e romperam para baixo, né? Fizeram um padrão parecido. Tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico, deixa eu ver, da Matic, a Matic é uma que já tá mais tranquila, tá? Ela não fez triângulo descendente, ela já caiu, já bateu por enquanto o alvo do padrão que ela tinha. Ela tem um suporte muito forte ali na região dos 50 centavos de dólar, tá? Além da Matic, outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, né? A Solana, normalmente, ela tem tido um comportamento diferente da maioria nos últimos dias. Hoje ela tá subindo um pouquinho aí, tá? Mas a Solana tá forte, pessoal. A Solana, ela tá naquela coisa, né? Ao mesmo tempo que ela tá acompanhando o mercado na queda, ela também tá aí com os rumores de ETF, essas coisas, né? Se sair alguma notícia aí do ETF da Solana ou até mesmo da Ethereum, a Solana pode simplesmente subir de uma hora para outra, tá? Então, cuidado com a Solana, eu não operaria Solana, tá muito duvidoso esse cenário, né? Tá mais duvidoso do que o do Bitcoin, para falar a verdade. E uma criptomoeda aí que eu estou operando aí, fazendo uma operação de curto prazo, é a ADA Cardano, pessoal. Hoje eu iniciei uma operação aí de short, tá, na ADA Cardano, uma operação apostando na queda, tá? Como eu já venho comentando com vocês nos últimos dias, ela rompeu para baixo um triângulo descendente, ainda não bateu o alvo lá nos 34 centavos de dólar. Também tem um topo duplo ali que tá meio forçado, né? Mas dá para enxergar um topo duplo ali no gráfico da Cardano. E pessoal, só para vocês saberem aí o que eu andei fazendo, tá? Hoje ali por volta das 2h pouca da tarde eu iniciei uma operação na ADA Cardano aqui. Iniciei aqui nessa região mesmo, tá? Dos 38 centavos de dólar. Tem uma outra ordem para aumentar a posição short lá nos 40 centavos de dólar, né? Que é uma região aí redonda, um valor redondo, né? Então, se a Cardano for ali acima, a gente vê que tem uma região aqui que foi suporte ali nos 40 centavos, eu vou aumentar um pouco minha posição. E se ela for ali nos 41 centavos e 40, né?
um pouco acima de 40 centavos, eu vou fechar a posição, tá? Eu coloquei meu stop ali. E o meu alvo 1, pessoal, tá ali na região dos 36 centavos de dólar, tá? Cardano indo ali para os 36 centavos, eu já vou descer meu stop, já vou realizar um pouco de lucro e vou mantendo a operação aí, tá? Então, eu tô apostando aí que a Cardano pode fazer uma correção, porque o gráfico dela tá indicando queda, né? Tá tudo indicando queda. Ela é uma moeda que tá meio fraca nos últimos dias, tá? Então, eu tô com essa aposta aí para Cardano. É a única operação aí que eu abri nessa semana, tá? O mercado tá bem difícil, né? Eu já estou carregando a operação do Bitcoin, mas ela já está segura. Eu já fui movendo o meu stop ali. Meu stop já está num ponto onde eu não tomo mais prejuízo, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, né? Conhecida também como Ripple, que quando a gente olha aqui no gráfico, ela está testando a região ali inferior daquele triângulo descendente que ela parece estar formando, tá? Então, não tá bonito isso aqui não, viu? Hoje a XRP tá testando, e lembrando, se ela romper para baixo esse triângulo descendente, o alvo para a XRP vai ser lá nos 33 centavos de dólar, tá? Então, assim, é uma moeda que se eu não tivesse abrido aquela posição na Cardano aí hoje, é outra que eu estaria aí visando fazer uma operação de short nela, tá? Não fiz, tá? Não tô recomendando ninguém fazer, mas o gráfico dela aí tá prestes a romper para baixo um padrão, né? É um padrão que a maioria das altcoins estão fazendo. Então, essa é a situação, tá? Esse é o cenário. Infelizmente, eu não estou conseguindo ver um cenário muito favorável para alta, principalmente para as altcoins, tá? Para o Bitcoin ele ainda está na região de suporte, beleza, tá? Se ele cair até os 65, até os 56.500, tá tranquilo, tá? O Bitcoin tá numa região de suporte, até os 56.500 é suporte, mas as altcoins elas não estão legais, viu? Elas estão fazendo padrões indicando que elas podem cair mais, então cuidado aí nas altcoins. Isso pode ser uma boa oportunidade aí para quem está querendo acumular altcoins aí para o próximo ciclo de alta, tá? Mas é meio perigosinho para quem está querendo abrir posição em mercados futuros, principalmente os alavancados aí nas altcoins. Hoje e nos próximos dias, até sexta-feira, deve ser bem perigoso, tá? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico. Desejo a todos aí uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!